Pessoal, tudo bem? Essa semana aí, né, terminou, a gente tá em final, né, de 2025, poucos dias do Natal, né, cerca de 30 dias ou mais, um pouquinho mais. Mas enfim, só para o pessoal se situar aí, né. Mas assim, pessoal, os assuntos que eu vou tratar nesse vídeo, ele pode ser assuntos passageiros, mas o fundo, né, a base vai ser de coisas que são permanentes, né? Que é a nossa capacidade de discernir a verdade, de compreender a realidade, né? Pessoal, o primeiro-ministro alemão, ele foi embora, né? E ele relatou que ele falou lá com os repórteres, né, alemães lá, se tinha alguém que tinha vontade de morar lá, né? Aí teve um monte de gente que se doeu e tal, né? Mas eu já tinha uma certa ideia, né? E hoje, pessoal, eu vi um vídeo, né? Um vídeo daquele... Tem que dar, né? Os créditos, né? Aquele um rapaz lá do MBL, o Doval lá, né? Foi deputado lá, foi mandado embora lá. Mas ele fez um vídeo que ele mostra a realidade, né? Então você não tem que atacar o mensageiro, você tem que ver a mensagem, se ela é verdadeira ou não. Se é fato ou se é uma opinião ou se é uma inverdade. Beleza? Até o diabo fala a verdade. Quando ele se dirige a Deus, ele fala Deus ou Jeová. Ele não está falando o nome de Deus ou não? Então ele está falando uma mentira? Você pergunta a hora pro diabo, que horas são agora? Ele fala, agora saiu só meio-dia. E você olha no seu relógio meio-dia, você vai falar que é mentira? Então é isso, a gente tem que ver a mensagem. Pessoal, então assim, né, é muito feio lá, sabe, pessoal? É muito, assim, precário, sabe, assim, situação ali do paraense, ali da capital ali, é falta de infraestrutura total, entendeu, assim, urubu, tudo lixo na rua, esgoto, sabe, pessoal? Palafita, né? Que são aquelas casas que ficam quando o rio tem cheia e tal. E assim, pessoal, eu falo pra você, cara, nenhum brasileiro merece morar num lugar daquele lá, sabe? Assim, cara. Que às vezes a pessoa tá tão habituada ao feio, hoje em dia não pode mais falar em beleza, né? Que não pode falar o belo, bom, belo e verdadeiro, né? Uma música bonita, né? Não pode mais, agora tudo é igual. Mas pensa só, né? Aí o pessoal ficou atacando, né, o primeiro-ministro e tal, mas será que, assim, um país, vamos pensar assim, né? Um país, né? O cara representa aquele país europeu, que tem a Volkswagen, a BMW, a Mercedes-Benz, a Bosch, cada dia para ali, Bayer, sabe aquelas pílulas, aquelas SAP, né, negócio de informática, controle de produção, a Siemens, que já deu dezenas de milhares de empregos para brasileiros aqui. A Bosch, mesmo assim. Então assim, pessoal, um país desse que fabrica dos melhores carros do mundo, né? Será que ele não sabe que um lugar assim... O representante não sabe que o lugar é ruim ou não? Entendeu assim? Entendeu, pessoal? Eu morei no Rio de Janeiro e eu via coisas lá e eu falava, o cara falava, você fala isso porque você é paulista, entendeu? Não, eu falo isso porque os meus olhos estão vendo, pô. Eu nunca tinha visto um caveirão na minha vida, já vi tanque de guerra, já vi navio, já vi submarino, agora um caveirão no meio de uma rua, eu nunca tinha visto. Eu vi lá no Rio de Janeiro, entendeu? Entendeu? Assim, aí eu falava algumas coisas assim, né? Mas enfim, pessoal, agora, por exemplo, ano que vem eu tô marcando aqui uma viagem, né? Vai ser uma viagem que eu vou fazer aí para lazer e para estudos, né? Que eu já aproveito para fazer aqui, não tem, o dinheiro não sobra, né? E o tempo não dá também, né? Mas é assim, pessoal, eu vou pro interior do Nordeste, ali pro Vale do São Francisco, e depois eu vou dar uma esticada ali até um pouquinho do Piauí e o Maranhão, que são dois estados que eu não conheço ainda, mas eu já sei o que eu vou encontrar, entendeu, pessoal? Eu só quero confirmar com os meus próprios olhos, entendeu? Porque o que eu sei que é pobreza, entendeu? Que é pobreza, que é escassez. Você tá entendendo?
É assim, pessoal, e o poder público, ele tem grande parcela de culpa dessa catástrofe que a gente vive no nosso país, né? Eu lembro uma vez, quando eu passei no concurso ao qual eu trabalho hoje, um colega meu, ele foi aprovado num concurso, né, lá no Rio de Janeiro. Aí ele ficou lá 30 dias lá na casa que eu morava lá, eu deixei lá e dei um dinheiro lá da luz lá. Ficou lá 30 dias lá. E aí conversando, a gente saía pra Copacabana, um monte de lugar lá, fumar charuto, tomar cerveja lá e tal. E aí ele falava, rapaz, sabe o que o Brasil é? Em 2014, hein, pessoal? Não era 2014 ou 2013? Ele era entre esses. Acho que era 2014, início de 2014. Não me recordo exatamente, mas é ali, entendeu? Não passa, foi antes da Copa lá. Aí ele falou assim, rapaz, o Brasil é um favelão. Aí eu falei assim, né, eu estudava já, mas eu não tinha essa... Eu falei, por que é um favelão? Ele começou a falar tal, né, meu, e ele acha que é um cara que conhece mais o Brasil do que eu, assim, né? Ele já viajou muito, né? Aí, pessoal, ele falou que uma vez ele foi para uma cidade, Sapezal, lá no Mato Grosso. Os índios cercaram a prefeitura, uma conversa, mano. Cercaram e ele ficou refém lá, né? Contando lá. Eu acredito, né? Porque eu falo a verdade, eu procuro falar a verdade, então eu acredito nisso aí. Eu sei que existe no centro-oeste brasileiro índios que cobram pedágio dos caminhoneiros, das pessoas que passam. Eu sei disso porque eu já vi pela internet, já conversei com pessoas que passaram lá. Entendeu, pessoal? Agora, assim, quando eu vejo a pessoa falando assim, porque não sei o que tem, que você não pode colocar copo descartável no lixo comum, entendeu? Assim, tudo bem, né, mano? Mas os nossos irmãos estão sem esgoto, vivendo na sujeira e você está preocupado. Aí eu vi uma publicação de um político, agora, né, falando de política, a gente precisa de dinheiro de vocês lá, mas pessoal, assim, igual eu falei com meu amigo hoje, né? O meu amigo mais tempo, né? Que a gente é mais chegado, né? Mais chegados, né? Aí ele falou que a gente estava conversando aqui, eu não ajudo mais pessoas que tem vazamento na caixa de água, entendeu? Que tem vazamento, então não adianta, eu não ajudo. Eu me recuso a ajudar. Então, ajuda aquele que é pouquinho e tal, mas tá ali, tá correndo, tá se organizando. Agora que é drogado, assim, se eu escolher, os recursos são limitados, eu vou ajudar com quem eu posso, entendeu, pessoal? É isso que eu tô falando, entendeu? Então, assim, você dá dinheiro pro louco, entendeu? Ele vai rasgar o dinheiro, ele vai, é igual dar dinheiro pra cracudo, entendeu? Ele vai queimar o dinheiro, entendeu? Então, assim, o governo nosso, e aí eu tô falando municipal, eu vejo aqui na minha cidade, pessoal, eu moro numa cidade que tem 100 mil habitantes, pô, na grande São Paulo. Eu não tô falando mal, não, pra mim isso é o que é, entendeu? Assim, a minha prefeitura aqui, ela virou um assistencialismo, entendeu? As obras dos caras saem com a carpir mato e consertar ponto de ônibus. Entendeu assim? Então, assim, você gasta dinheiro, metade do IPVA de São Paulo, que é 4% aqui, metade do IPVA vai para o município. Fora o IPTU que você paga e o ICMS que você consome. Para esse tipo de retorno, entendeu? Virou, se olhar, eu lembro das obras, entendeu? É assistencialismo total. Entendeu, pessoal? Assim, infelizmente... É dessa forma, e aí o pessoal, assim, tem os caras, né, mais radicais, assim, tal, porque eu tô fora um pouco de internet, não gosto de Instagram mais, gosto só de ver porcaria quando eu tenho o que fazer. Mas gasta muito tempo, entendeu? E assim, pessoal, a futilidade, né, assim, a preocupação com coisas irrisórias, entendeu, assim. O cara, mas o fulano vai ser preso, não sei que lá que a Janja tá não sei aonde, mas beleza, tudo bem. Você sabia que 80% dos brasileiros que estão lá, 80% das pessoas que estão pedindo residência no Paraguai são brasileiros? Eu olhei a fila, eu vi, pô, um cara de confiança me mandou a foto, e inclusive um cara que está pleiteando mora lá. Me mandou o vídeo. São pessoas jovens, são empreendedores.
Então nosso país está ficando pobre, entendeu, pessoal? O povo é burro, é burro. Eu vi um vídeo esses dias, pessoal, essa semana, do professor, procurei na sua internet, Napoleão Mendes de Almeida. Napoleão Mendes de Almeida. Eu duvido que qualquer país de língua portuguesa desse mundo teve um professor melhor do que ele de gramática. Eu quero que você me aponte um de português e de latim. Mais de português. Napoleão Mendes de Almeida, ele já falava: qualquer país do mundo que queira ser desenvolvido, você fala a língua local, em primeiro lugar, e uma língua de primeiro mundo. Não precisa ser necessariamente inglês, pode ser francês, espanhol. De preferência, hoje, o inglês é melhor porque você vai ter acesso a mais coisas. O brasileiro hoje não sabe nem falar o português, pessoal. O pessoal fala: por que você fica pegando no meu pé que eu falo errado, que eu escrevo errado? Não é, cara. Você já pegou programação de computador? Aqui, ó, se eu digito N, vai sair um N na tela. Se eu NB vai sair na tela. É a mesma coisa. O nosso cérebro, ele é programado por palavras. Então se você fala errado, não é porque falar assim, problema, não é isso. Também é uma dificuldade. Mas o seguinte, o que é pior, pessoal? O que é arrasador? Você ouviu uma coisa e entendeu outra. Isso eu vejo todo dia. A pessoa não entende uma ironia, um sarcasmo, não sabe qual a diferença. Não sabe qual a diferença entre o fato e a opinião. Não sabe, o brasileiro no geral. Eu sou doutorado. Quanto mais, é mais burro. Isso eu vejo no serviço público direto. As pessoas não sabem escrever, não sabem ser claras. Você pega portarias do ministro que vem lá de Brasília. Você não entende o que ele quis dizer. Mas não é porque eu sou burro. Eu leio o Euclides da Cunha, né, meu? Isso aqui é difícil pra caramba de entender. Tem uma porrada ali, Machado de Assis. Uma porrada de escritor que não me vem à mente agora. Do Graciliano Ramos e tal. Eu não consigo entender uma portaria. Imagine eu, leio 40 livros por ano, 35 livros por ano. Não consigo entender uma portaria. Imagina um cidadão comum. Entendeu, pessoal? Então o negócio é feio, é zoado mesmo. O Brasil é um país, infelizmente, mas se você não entende a língua, se você não consegue falar a língua direito. Por último, aqui para encerrar a situação aqui, porque já está ficando muito, muito longo. Esses dias eu peguei um corte de um vídeo de um jornalista da Globo News. Aqueles caras que ficam lá, ganham, sei lá, 40 mil, 50 mil por mês, não sei. Ou mais, né? E dando o que você tem que fazer, o que você não pode fazer e tal, tudo dando regra na vida dos outros. E aí, um jornalista daquele que tá, não sei quantos milhões de pessoas ele tem acesso no dia, ele falou pra mim assim, eu ouvi o cara falando: não sei o que lá que é patente. O cara não sabe a diferença. Então anota aí pra você aprender pelo menos alguma coisa. Patente contra latente. Patente, a oficial usa patente, é uma coisa que você vê, tá na frente, patente, essa patente. E latente é uma coisa que está ali atrás, um vazamento, é uma fissura numa veia que você não vê, mas existe. Então patente é aquela coisa que aparece, latente, então o cara não sabe. E você fazer um documento desse, ou se o submarino emergiu, emergir e emergir, tem essa diferença. E você não sabe, numa guerra vai ser fundamental, cara, na hora você vai... Você está entendendo? Então assim, pessoal, isso daí, essa dificuldade de linguagem, de comunicação, de você aceitar a verdade, porque você não entende o que as pessoas falam. Isso daí, pessoal, gera... assim, é um motivo da loucura. E loucura eu entendo, né? Que eu já fiquei internado, sei como que funciona. Graças a Deus, Deus me deu misericórdia, né? Me deu graça e eu consegui me recuperar. Estou me recuperando, lutando. Entendeu, pessoal? Por quê? Porque eu acreditava em coisas que não eram reais. Hoje eu não acredito mais, né? Graças a Deus, entendeu? Beleza? Um abraço. E se você olhar aí a história do Brasil, se você ver os escritores brasileiros, Lima Barreto morreu na miséria. Ficou não sei quantas vezes no hospício. Morreu sem grana, bêbado, desacreditado, com 41 anos de idade. Esse país aqui, meu irmão, isso há mais de 100 anos, né? Imagina hoje essa loucura que tá.
A verdade dói hoje, né? Beleza? Um abraço e bom final de semana para todos.